Romanos, capítulo 6, versículo 19. Só o 19, irmãos. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor, agora pedindo que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, Senhor. Nossa alma, nosso espírito é alimentado pela palavra, Senhor. Então que o Senhor nos ajude nesse momento, Pai, a alimentar a nossa alma, a alimentar o nosso espírito e nos fortalecer para a nossa caminhada nesse mundo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, esse capítulo 6 de Romanos e o 7, isso vai até o 8, na verdade, mas 6, principalmente, né, é um capítulo que, ao longo da história, ele tem dado, assim, muito pano para manga no que diz respeito à vida de santidade do povo de Deus, entendeu? Eu estou lendo um livro agora que tem sido assim muito edificante para mim, chamado Na Dinâmica do Espírito. Eu vou citar ele mais tarde aqui. Um livro de J.I. Packer, acho que Packer é o nome do cara, eu não lembro aqui. Muito bom, irmãos, que trata da vida de santidade, porque tratar do Espírito Santo, de certa forma, é tratar um pouco dessa questão de santidade, né? E a gente vai pensando, vai lendo aquilo ali, vai ouvindo e vendo o que as pessoas fizeram, as teorias, as doutrinas criadas em relação à santidade. E muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas e nós, como igreja, né? Como será que nós entendemos isso? Será que nós sabemos o que é realmente viver em santidade? Será que nós estamos buscando viver em santidade? Porque, veja, a palavra diz, tanto no Velho como no Novo Testamento, que sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Deus é santo e Ele exige que nós sejamos santos também. Então, é uma exigência de Deus para o seu povo que se viva em santidade, querido. Mas o que é isso exatamente, entende? Como é que a gente vive em santidade? O que eu devo fazer, na verdade, para viver em santidade? Hoje a igreja não fala muito sobre isso. Mas no passado, querido, a igreja lidava com isso, mesmo com os seus erros, eu vou falar de alguns aqui hoje, mesmo com os seus erros, a igreja se debruçava sobre esse tema de uma forma assim, apaixonada, irmãos, apaixonada. Por causa da paixão, eles cometiam alguns erros, entendeu? E erros até mesmo grosseiros. Mas havia um desejo sincero e profundo no coração daquele povo de agradar a Deus com a sua vida, né? E é engraçado isso, irmãos, porque a gente olha para essa questão hoje e você não percebe mais o mesmo desejo, entendeu? Nós estamos dispostos a negociar quase tudo para fazer aquilo que nós gostamos de fazer. A gente abre mão de princípios, abre mão de algumas convicções que nós temos, porque a gente parece uma coisa assim assustadora, né? Mas nós queremos nos parecer com o mundo, né? Até a própria igreja, em algumas atividades que ela faz, você percebe isso, uma tentativa de se parecer com o mundo, porque quer alcançar as pessoas do mundo. Ô, irmãos, isso é um equívoco muito grande em relação ao que a igreja faz, entendeu? Porque, na verdade, querido, é porque nós somos diferentes, entendeu? É porque nós somos o que somos que as pessoas são atraídas para nós. Eu lembro de uma época na minha vida onde alguns líderes que trabalhavam comigo ficavam tentando, sabe, agradar as pessoas e fazer coisas nas células na intenção de agradar os convidados. Eu lembro de como se fazia, se planejava essas coisas todas assim, e assim olha para trás assim e diz assim, meu Deus do céu, que negócio era aquele? Onde é que ele estava com a cabeça, entendeu? Porque eu vejo isso, eu lembro de ter lido um livro para líderes de jovens, há muito tempo atrás aí, e o autor do livro falava exatamente sobre isso, né? Das igrejas tentarem propiciarem aos membros, principalmente aos jovens, muita diversão, muito entretenimento, com a intenção de mantê-los na igreja, né? Mas aí ele diz assim, olha,
é uma competição injusta. Como é que a igreja pode concorrer com o mundo em termos de entretenimento? Não tem como, entendeu? Não há como, queridos. E o cara estava falando dos Estados Unidos, né? Da igreja americana, na verdade. Então, às vezes a gente vai abrindo mão de princípios, querido, vai abrindo mão de convicções que nós temos bíblicas, porque a gente quer agradar as pessoas, porque a gente quer se parecer com o mundo. E eu vejo isso, querido, assim, não vejo isso com bons olhos, na verdade, entendeu? Eu creio que a igreja precisa buscar realmente ao Senhor. Nós precisamos ter uma visão de santidade correta, entendeu? E desejar isso mais do que tudo, mesmo que isso nos custe alguma coisa, irmãos, algum sacrifício, né? Quando eu falo de sacrifício, irmãos, eu estou falando de você abrir mão de algumas coisas que você até tem direito, entendeu? Em prol de algo maior e melhor, entende? É nesse sentido que eu estou falando, tá? Você poderia fazer algumas coisas que não trariam um bom testemunho, na verdade, e não te fariam bem espiritualmente. Então você abre mão disso em busca de uma vida agradável ao Senhor, em busca de mais santidade, em busca de mais intimidade com o Senhor. Nós precisamos disso, irmãos. Está na hora da gente mudar um pouco a nossa perspectiva de vida e achar que ser crente significa apenas vir à igreja uma vez ou duas no final de semana e isso é o suficiente, entende? Esse texto, irmãos, Paulo trata disso. A ideia desse texto aqui é basicamente essa. Veja que Paulo diz, olha, pulando a primeira parte do versículo, né, fala como um homem por causa da fraqueza da vossa carne, ele diz assim, olha, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Veja, eu vou entrar em detalhes aqui, queridos, mas antes de entrar nos detalhes, deixa eu colocar algo para você. Você lembra como você oferecia os seus membros ao pecado? Lembra da vida antes de conhecer Cristo? Das noitadas, nas farras, de amanhecer o dia? Eu lembro de épocas da minha vida em que eu passava a noite toda na festa e no dia seguinte eu tinha que trabalhar, entendeu? E eu dava um jeito. Eu não media esforço para satisfazer a minha vontade, os meus desejos, entendeu? Os meus prazeres, na verdade. Você percebe como um torcedor de futebol que gosta do seu time, ele vibra com o seu time quando o time está ganhando e ele sofre quando o time está perdendo? Você consegue perceber, querido, como nós às vezes brigamos, rompemos a amizade com pessoas amigas de muito tempo, até com familiares, porque nós gostamos de um candidato A e aquela pessoa gosta de um candidato B. Isso é oferecer os seus membros para a maldade. Vou colocar dessa forma, entendeu? Isso é uma... A crente faz isso hoje, né? É meio complicado, mas crente faz isso. Mas isso eu estou tentando retratar vocês que quando nós éramos do mundo, eu não gosto da expressão dessa, ou se linguajar, mas quando a gente não conhecia Cristo, nós nos entregávamos de corpo e alma ao pecado, e querido, nós fazíamos aquilo com vontade, irmãos. Eu lembro quando eu trabalhava com som, meu Deus do céu, isso faz tanto tempo, né, entendeu? A gente ia para uma festa no final de semana num lugar, trabalhava a noite todinha, lá pela madrugada você armava uma rede, tirava um cochilo, acordava de manhã cedinho, pegava o som, desmontava o som, colocava o som em cima de um carro e no percurso daquela festa onde você estava para a festa onde você vai tocar no dia seguinte, eu mesmo me amarrava em cima de um caminhão, querido, com cordas, para poder dormir um pouquinho, entendeu? Para estar ligado na noite seguinte. Todos nós já fizemos loucuras dessa natureza, irmãos. Entende? Nós oferecíamos os nossos membros ao pecado com gosto, com prazer. Aí nós nos convertemos e aí a gente fica cheio de frescura. Entende? É sério, irmãos. Eu estou cansado, eu não vou à igreja porque eu estou cansado. Irmão, para de frescura, irmãos. É sério, querido. Antes de conhecer Cristo, não tinha cansaço que nos tirasse de uma diversão, irmãos. Gente, eu cheguei ao cúmulo do absurdo, eu e o meu primo. Eu acho que eu vou gravar isso aqui e vou levar para ele. Eu vou visitar ele agora em julho, lá em Chapadinha, né? Meu primo, ele dançava lambada. Era um dançador profissional, bom, entendeu? Bom, o cara dançava demais. O Emerson. E nós somos convidados, ele foi convidado para uma festa, fazer uma apresentação no interior.
E no dia seguinte, nós tínhamos um passeio para ir, lá em Nina Rodrigues. Isso, quando a minha esposa for para lá, eu vou mostrar a entrada de Nina Rodrigues. Aí ele disse assim, Adilson, nós vamos. E interior tem muita galinha, então a gente vai dar um jeito lá. Antes de voltar, de entrar e pegar uma galinha daquelas para a gente matar para fazer o assado para ir pro retiro, entendeu? Para ir pro passeio. Aí, retira, então é crente, né? Aí, tá bom, vamos, entendeu? Aí nós fomos, irmão. E chegamos lá, já fomos logo olhando onde é que tinha galinha à vista, entendeu? Porque a gente queria matar, roubar uma galinha para levar pro passeio. Irmãos, quando chegou assim, próximo da festa, eu não sei que hora era aquela, acho que umas 9 horas da noite, mais ou menos, eu e o Emerson, nós entramos no quintal lá, irmãos, e que a gente foi tentar pegar as galinhas começaram a fazer barulho, e o dono da casa saiu armado, e a gente saiu desesperado de lá, e nós não conseguimos a galinha para o retiro, entendeu? Pro passeio. Nós não conseguimos. Nós tivemos que voltar daquela festa, irmãos, lá pelas 1, 2 da manhã, num carro. Sabe esses carros de som? Essas caminhonetes que o cara coloca o motor dentro da caminhonete para poder usar o som, né? O motor para poder fazer. A gente veio daquela festa dentro de um carro daquele, irmãos, junto com aquele motor quente. Nós não dormimos naquele dia, nós chegamos em casa às 5 horas da manhã e já foi para nos organizar, porque 5h30 o carro saía para Nina Rodrigues, entendeu? Eu sei lá para onde é que ela ia, né? A gente não media esforço, querido, para satisfazer a nossa vontade. Aí a gente se converte e fica cheio desse negócio, irmãos. Por que não vê? Pastor, eu estava muito cansado. Pastor, é porque eu passei o dia, sabe, hoje. E, irmãos, olha o que Paulo diz, querido. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, lembre de quando você era ímpio, de quando você aproveitava ao máximo, quando você curtia o máximo, quando você não media esforço, quando você não tinha pena de gastar pagando cerveja para os amigos, bebendo, enchendo a cara, entendeu? Ou para ir a alguma viagem que você queria. Você estava oferecendo os seus membros ao pecado, para a maldade. Paulo diz assim, olha, com aquela mesma garra, com aquela mesma gana, com aquela mesma intensidade, ofereça agora esses mesmos membros para a justiça. É o que ele está dizendo aqui. Entende? Aí eu vejo, irmãos, eu estou falando da igreja de uma forma geral. É uns crentes cheios de frescura, de mimimi, cheio de banca para poder... Parece que, sabe, parece que querem ser bajulados para poder ir à igreja. Parece que querem... Irmãos, eu não entendo isso, querido. Não entendo isso. A gente mora aqui do lado da escola, do SEB. Todos os dias, irmãos, tem ensaio de quadrilha ali. Todos os dias, de 5 até 6, às vezes até 6h30. Irmãos, eu vejo aqueles meninos ensaiarem ali. Queridos, deve dar gosto de ver aquele pessoal dançar, porque de casa eu não estou nem vendo eles. Mas a empolgação, os gritos, sabe? É um negócio assim contagiante, querido, aquilo. Contagiante. Aí a gente vem para a igreja, irmãos, com um desânimo, com a falta de interesse, entendeu? Vai fazer as coisas para Deus, vai para a célula, é uma dificuldade, irmãos, é uma coisa que eu não entendo, irmãos, eu não entendo isso, não entra na minha cabeça esse negócio, querido. Porque quando a gente serviu o pecado, a gente servia com alegria, com prazer, e agora a gente está servindo a Deus, irmãos, é colocando dificuldade, é fazendo o corpo mole, é um negócio que não dá para entender, querido, isso. É disso que Paulo está falando aqui, querido. É disso que Paulo está falando. Da mesma forma que vocês ofereciam os membros para o pecado, ofereçam agora para Deus. Vamos lá, queridos. Isso aqui já é a aplicação de tudo, já. Agora eu vou... eu investi tudo hoje, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou começar, querido, fazendo uma recapitulação bem simples, bem simplificada, do que nós já estudamos aqui na segunda metade do capítulo para cá, tá bom? Do versículo 15 até o 19. No 15, foi levantada uma questão, tá bom? E no final do versículo 15 ainda, eu vou pegar o texto, vou deixar o texto aqui para a gente pensar. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça?
A questão foi levantada e no finalzinho o próprio Paulo responde de maneira contundente. De modo nenhum, de maneira alguma. Nos versículos 16 e 17, Paulo explica de maneira mais detalhada essa resposta, entendeu? Por que que não? Por que que de maneira alguma, entendeu? No versículo 18, por causa da resposta que ele deu, ele estabelece uma doutrina. A doutrina é a seguinte, versículo 18. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ele estabelece. Essa é uma verdade. E essa verdade aqui é uma verdade que Paulo vem repetindo ao longo de todo o capítulo 6. Em vários versículos ele diz a mesma coisa. Nós já morremos para o pecado. Nós já fomos libertados do pecado, entendeu? Ele diz isso de várias maneiras em vários versículos. E por causa dessa doutrina, ele extrai uma aplicação. E a aplicação é exatamente o texto que nós estamos lendo, tá? Assim como vocês ofereceram os membros de vocês para o pecado, para a maldade, agora vocês vão oferecer os membros de vocês para a justiça, entendeu? Isso é uma aplicação, isso aqui é algo prático, querido, é algo que nós devemos fazer, é algo que demanda esforço, mas isso vai ficar para mais tarde, tá bom? Vai ficar para mais tarde. Bom, olha, eu não citei aqui, eu não vou deixar de lado aqui essa parte que fala como homem por causa da fraqueza da vossa carne, porque isso aqui, querido, é apenas Paulo explicando por que ele faz uso de uma ilustração para explicar uma verdade espiritual. Isso a gente vai deixar de fora, nós já tratamos dessa pequena parte do versículo 19 aqui, numa pregação anterior, tá bom? Então nós não vamos nos ater a isso. Então vamos lá, irmãos. Mais uma vez, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim também, não está aqui, mas não tem jeito, né? É Paulo falando, né? Oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Bom, quando nós estudamos o versículo 13, que é muito semelhante a esse aqui, tá? 13 e 14, nós vimos lá, querido, que membros significa o corpo físico, mas não só o corpo físico, né? E inclui também aqui a mente, a imaginação, o coração, os sentimentos e as suas propensões. O que é uma propensão, irmãos? Propensão aqui está falando de vocação, de predisposição, de habilidade, de capacidade, de aptidão. Tudo isso são as nossas propensões, entendeu? É disso que está falando. Membros. Quando ele diz membro, ele está falando do corpo, mas não apenas o corpo. Entra também, né, tudo isso aqui que eu falei aqui, tá bom? Mente, vontade e tudo mais, querido. A habilidade, tudo isso, tá bom? Bom, olha só. Eu posso dizer a vocês que membro aqui, né, e eu vou falar disso daqui a pouco, membro aqui é uma referência ao nosso corpo e à nossa alma. Isso significa o meio pelo qual nós nos expressamos. Toda a expressão do nosso ser, Paulo chama isso de membros, tá bom? De membros. Agora, observe uma coisa. As expressões assim como e assim, ela é usada aqui em relação aos nossos membros, entendeu? Em relação aos nossos membros. Lloyd Jones diz que elas aqui, essas expressões, elas apontam para uma verdade muito importante. Qual seria a verdade? Que embora seja certo dizer que em consequência da queda, tudo que há em nós sofreu, há um sentido em que os membros não são mais, que os membros são mais ou menos neutros. Eu vou trabalhar isso com vocês, eu vou abordar isso com vocês, porque eu julgo isso aqui algo muito importante, irmãos. A despeito da queda, os membros, né? E aí eu estou falando aqui do nosso ser, do nosso corpo e da nossa alma, eles é como que, tipo assim, é como se eles não tivessem sido afetados pela queda, tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês aqui. A ideia do apóstolo é a seguinte: assim como antes vocês ofereceram seus membros ao pecado, assim ofereço agora os mesmos membros como servo da justiça para a santidade. Os membros que foram oferecidos ao pecado são os mesmos que são oferecidos à justiça, tá bom? Nós não recebemos
membros novos, entendeu? Esses membros não foram transformados, eles não sofreram mudança, são os mesmos membros, tá bom? Em outras palavras, querido, o que um homem é no terreno das habilidades, dos poderes pessoais e das propensões antes da conversão, continua sendo depois da conversão. Não lhe são dados poderes naturais que ele não possuía antes. Eles possuem exatamente os mesmos poderes. Deixa eu tentar te colocar. Você era uma pessoa habilidosa com a música antes de conhecer Cristo? Você foi salvo? Você continua sendo uma pessoa habilidosa com música, entendeu? Você tinha um QI elevado antes da conversão? Você continua com esse QI elevado. Você era uma pessoa que não gostava de ler antes da conversão? Você continua não gostando. É lógico que com a conversão e com o caminhar com Deus, talvez isso seja mudado na sua vida, entendeu? Mas a conversão não muda isso em você, tá bom? A conversão, eu vou falar disso daqui um pouquinho mais para frente, tá bom, gente? Eu cito, por exemplo, aqui a pessoa do próprio Paulo. A conversão não mudou a personalidade de Paulo. Ele era um homem colérico e isso não mudou, entendeu? Ele não se tornou um homem calmo e tranquilo depois da conversão. Ah, pastor, que negócio é esse? Deixa eu te dar um exemplo do que eu estou falando aqui, irmãos. Deixa eu te dar um exemplo. Atos, eu vou citar o texto porque é mais interessante, né? Atos 15, a partir do versículo 36. Ouça aí, olha. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. A questão aqui é o seguinte: na primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé, Marcos foi com eles. No meio do caminho, por causa das dificuldades da viagem, das perseguições, das ameaças, Marcos saiu fora, entendeu? Não aguentou a pressão e voltou. Agora, Paulo quer voltar de novo para visitar essas igrejas. É a segunda viagem dele. E aí Barnabé foi lá e chamou Marcos. E Paulo disse: ele não vai não. Não vai de forma alguma. Mas não foi uma discussão assim, olha, Barnabé chega para Paulo e disse assim: Paulo, a gente vai levar Barnabé com Marcos com a gente, tá bom? E Paulo disse: não, ele não pode ir com a gente não, tá? Eu vou levar Silas. Não foi isso não, irmãos. O negócio foi tão sério. Olha o texto, diz assim, olha, houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. O negócio foi feio. E da parte de quem partiu isso, irmãos? Não tenha dúvida, irmãos. Da parte de Paulo. Barnabé é um conciliador, entendeu? Barnabé era um pacificador, um cara manso, muito manso. Paulo era o extremo de Barnabé, entendeu? Então, partiu de Paulo, ele bateu o pé no chão e disse: ele não vai com a gente. Quando você vai ver Paulo falando dos inimigos do evangelho, irmãos, a maneira como Paulo se refere é agressiva, na verdade. Olha, Paulo foi talvez um dos maiores perseguidores do cristianismo naquela época. E quando ele se converteu, aquela mesma gana, aquela mesma vontade, aquela mesma determinação que ele tinha em perseguir os cristãos, ele tinha em anunciar o evangelho. Isso não mudou nele, na verdade, entendeu? É lógico que depois, conhecendo a Cristo, cheio do Espírito Santo, né, ele vai dosando isso para o bem do reino, entendeu? Mas o instinto, o temperamento, né, se é que a gente pode colocar dessa forma, não mudou por causa da conversão, tá bom, queridos? É isso que eu quero que vocês entendam. E eu estou colocando tudo isso, né, para dizer que os membros, que são a maneira total pela qual o homem se expressa, são, depois da conversão, os mesmos de antes. Você consegue entender isso, tá? Eu espero que você entenda isso. Conectando tudo isso ao texto que nós estamos estudando, ficaria mais ou menos assim, olha: vocês têm os seus membros, os seus poderes, as suas propensões e as suas faculdades. Portanto, assim como vocês utilizavam no passado na direção errada, assim vocês devem utilizar agora na nova direção.
É aquilo que eu coloquei lá no começo para vocês, entendeu? É aquilo que eu coloquei lá no começo. Queridos, o ensino é bem claro aqui, irmãos. E o que eu estou dizendo é que a personalidade essencial do ser humano, ela não é mudada na conversão. E me permita falar um pouquinho disso agora, porque há basicamente duas maneiras, teologicamente, de ver o ser humano como um todo. A primeira tem a ver com a ideia, uma ideia que, na verdade, é um conceito teológico de dicotomia, tá? O ser humano é um ser dicotômico. Quando alguém diz isso, ele está se referindo ao ser humano na sua divisão como corpo e alma, sendo que alma e espírito, dentro desse conceito teológico, são sinônimos, tá bom? São sinônimos. Há muita gente grande, gente boa, homem de Deus, que defende isso, entendeu? Que o ser humano é um ser dicotômico. Só que quando ele diz isso, que o homem é corpo e alma, ele trata alma e espírito como se fosse uma coisa só, basicamente, entendeu? Como se fossem sinônimos, na verdade, tá bom? Há muita gente que defende isso. A segunda maneira de ver o ser humano, querido, teologicamente, é chamada de tricotomia. O ser humano ele é um ser tricotômico. Com isso eu estou dizendo que ele é um ser, o ser humano ele tem um corpo, uma alma e um espírito. Por isso tricotômico, tá bom? Eu particularmente, querido, eu acredito nesse conceito da tricotomia humana. E eu poderia mostrar para vocês por que eu creio nisso, tá bom? Há muitos e muitas bases para você sustentar essa ideia. Mas veja, eu creio que o ser humano é um ser tricotômico, e quando nós falamos da personalidade essencial do ser humano, nós estamos falando da alma do ser humano com todos os seus poderes, tá? Com todos os seus poderes. Aí quem estuda essa questão da alma, você divide os poderes da alma entre mente, vontade e emoções, tá bom, querido? Na mente nós temos o intelecto, os pensamentos, raciocínios, memória, uma série de coisas. A vontade é essa capacidade volitiva do homem decidir tomar decisões, e emoções que tem a ver com o coração, tá? Olha um texto que parece justificar esse pensamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim, olha, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está aqui a ideia tricotômica, entendeu? Nós devemos nos santificar em tudo, no Espírito. Eu devo ser santo no Espírito, na alma e no corpo, queridos. Agora, pense quando Deus fez o homem, lá em Gênesis 2:7, lá está escrito assim, olha, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Agora veja, olha só. Ele formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu tenho aqui os mesmos elementos, entendeu? Eu tenho o corpo, eu tenho o espírito, que é esse fôlego de vida que Deus sopra no homem, e quando o fôlego de vida entra no pó, esse pó se transforma em alma vivente. Então eu tenho aqui corpo, alma e espírito. Veja, irmãos, você quer ver uma coisa interessante? Quando o espírito humano, na verdade, quando Adão, por exemplo, pecou lá no Jardim do Éden, irmãos, a gente diz que ele morreu espiritualmente. É por isso que quando a gente fala em morte, a gente cita a morte em três perspectivas. Morte física, né? Morte espiritual, que é essa separação do homem em relação a Deus, e morte eterna, né? Morte eterna, que é essa separação definitiva. O homem morto espiritualmente pode ser vivificado por Deus e trazido à vida de Deus, entendeu? Mas a morte eterna, que é essa separação definitiva de Deus, aí já não tem escapatória. Se partiu desse mundo sem Cristo, não há mais esperança para ele. Então, quando eu digo que um homem, por exemplo, quando eu digo que Adão morreu, né, Deus disse para Adão, você lembra lá? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morrerá. Entendeu? Só que ele comeu e, aparentemente, não aconteceu nada com ele. Deus estava se referindo à morte física? Com certeza.
Só que não naquele momento, entendeu? Porque a morte, qual foi a morte de Adão naquele momento, irmãos? Quando o Senhor apareceu para Adão e Eva, o que ele fez? Ele expulsou o homem da sua presença. Morte espiritual, entende? Não só expulsou o homem da presença de Deus, como impediu o homem de voltar à sua presença. Então ele morreu espiritualmente. É por isso que a gente diz que todo ser humano que não tenha Cristo habitando no seu coração, ele está morto espiritualmente. Ele está separado de Deus. Agora, olha uma coisa interessante. Efésios 2:1 diz assim: e ele vos deu vida, e ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que é a conversão do ser humano, irmãos? É o Espírito de Deus vivificando o espírito do homem. Isso é conversão. Não vai afetar a minha alma. A conversão não afeta a minha alma. Eu não estou dizendo que com a conversão e o andar com Deus e o se expor à palavra e a vida e a relação com Deus, isso não vai te transformando, entendeu? Sim, um homem muito colérico pode aprender a dominar-se, a controlar isso, entendeu? Sim, um homem cheio do Espírito Santo pode ser capaz disso, ele pode ser até manso, na verdade, entendeu? Agora, eu estou dizendo que a conversão não faz isso. Você entende? A conversão não faz isso. Porque a conversão, ela não atinge o meu corpo e minha alma. Entende? Ela alcança o meu espírito. Está aqui Paulo dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deu vida, foi? Como que deu vida na verdade? Né? Como é que eles estavam mortos? Estava morto e foi vivificado. Como? O espírito estava morto. O que é morte espiritual, irmãos? Lembra lá, eu não gosto de fazer aplicação, querido, eu tenho um certo receio de fazer aplicação, porque eu nunca estudei a fundo isso, mas lembra das palavras de Jesus? Que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Eu sou tendencioso a acreditar que o espírito ali, querido, é que nós adoramos a Deus no nosso espírito, entende? É com o nosso espírito que nós nos relacionamos com Deus. Se o espírito está morto, eu não tenho como me relacionar com Deus, entendeu? É por isso que na conversão, o espírito é vivificado, entendeu? Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Mas eu não gosto de entrar porque eu nunca me aprofundei nessa questão. Mas eu tenho esse entendimento. Bom, tudo isso, irmãos, para dizer que na conversão a alma não é mudada. Não é mudada. Nossas lembranças dolorosas, elas não desaparecem, entendeu? Ah, você tinha raiva de alguém e se converteu, a raiva desapareceu. Oh, que bênção! Ah, pena que não é assim, né? Não é dessa forma que funciona, irmãos. Novamente, querido, eu não estou dizendo que agora que você conhece a Cristo e você vai se expor à palavra e o Espírito vai habitar teu coração, ele não vai te ensinar, entendeu? Não vai levar você a perdoar e tudo mais. Mas dizer que aceitou a Cristo e toda a mágoa que eu tinha de qualquer pessoa desapareceu, você sabe que isso não é verdade, irmãos, entendeu? Não funciona dessa forma. As nossas habilidades permanecem a mesma, entendeu? Nós não ficamos nem mais inteligentes, nem menos inteligentes com a conversão. Continuamos o mesmo. O nosso intelecto não é alterado, irmãos. As nossas predisposições não são mudadas, as nossas propensões não são mudadas com a conversão. E por que isso é muito importante? Por que é importante a gente saber disso e gastar tempo com isso, irmãos? Lloyd Jones responde da seguinte maneira. Ele diz assim, olha, se um homem antes da sua conversão era intelectualmente atrasado, vocês não têm direito de esperar que ele se torne subitamente um gênio porque se tornou cristão. E com toda a certeza, ele não se tornará um gênio. Não devemos penalizá-lo, não devemos fazer com que ele se ache um cristão incompleto, muito defeituoso. A soma de habilidades que ele tinha antes da conversão é a mesma que ele terá depois de ser convertido. Na verdade, queridos, ele faz essa fala aqui por causa de um equívoco que as pessoas têm. Lembra que eu falei da semana passada? Já que todos nós somos iluminados pelo Espírito Santo, por que algumas pessoas são mais
Deixa eu ver como é que eu coloco isso aqui para vocês. Todo mundo recebe iluminação do Espírito Santo. Não deveria ser todo mundo mais ou menos igual? Aí a questão é, por que que tem pessoas, por que que há gigantes na fé, no conhecimento, no entendimento da palavra, entendeu? E outros continuam crianças na fé. Porque Paulo fala disso, o autor de Hebreus fala disso, na verdade. Por que que há essa diferença? Porque alguns desenvolvem aquilo que recebeu de Deus. Entende? O Espírito ilumina meu entendimento para compreender a palavra. Mas se eu não gasto tempo estudando a palavra, como é que ele vai iluminar alguma coisa? Entende? Então, quanto mais eu me exponho à palavra, quanto mais tempo eu gasto lendo, estudando, desejando aprender, querendo aprender, mais eu vou receber do Espírito. Mais capacidade, mais poder do Espírito eu vou receber para compreender a palavra. É por isso que há gigantes na fé e há anões espiritualmente, irmãos. Aqui, querido, ele está combatendo a mesma coisa. Já que todos nós somos iguais, todos nós somos transformados por Deus, não deveríamos ser todos nós iguais? E Lloyd Jones vai dizer o seguinte, olha, não. Quem faz isso são as seitas. As seitas, elas como é que a gente chama? Oi? Exatamente, eu ia dizer outra coisa, né? Mas a seita, ela padroniza os seus fiéis, entendeu? Irmãos, pensa num entendimento equivocado. Lembra de 1 Coríntios 12? Há diferentes membros no corpo, entende? Há membros importantes e há membros menos importantes no corpo. Há membros que se destacam e há membros que praticamente não aparecem. Há membros que são essenciais, mas há membros que não fazem tanta diferença, entende? Isso é o corpo de Cristo. Foi Deus que estabeleceu assim. Foi Deus que planejou a igreja dessa forma, querido. Então a gente não pode querer, ver que agir todo mundo do mesmo jeito, falar todo. Eu vejo essas igrejas, e aí é um sinal de. Uma das maneiras de você detectar uma seita é exatamente isso, entendeu? Você vê, por exemplo, desculpe o que eu vou falar aqui, mas os pastores da Universal. Todo mundo imita o cabeça lá, entendeu? Todo mundo quer falar da mesma forma que o seu líder. Isso é padronizar, querido. Está errado isso, na verdade. Bom, querido, vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos lá. A ideia é, irmãos, olha, o texto está dizendo, assim como nós usávamos nossa personalidade na prática do pecado, assim também nós devemos usá-la na prática da justiça. Lembrando, querido, lembrando aqui, tá bom? Que na conversão, a nossa personalidade, ela não sofre alterações, entendeu? Ela não sofre mudanças, tá? Não sofre. Agora, de novo o texto, mais uma vez, irmãos, só para você não esquecer. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Aqui eu vou entrar numa coisa que eu acho muito importante. Deixa eu olhar o tempo aqui. Dá. Esse capítulo 6, querido, alguém disse isso, ele é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Isso acontece por causa do ensino a respeito da santificação e da santidade que é contido nele aqui, entendeu? Vou citar aqui como exemplo 3 interpretações baseadas no capítulo 6 e no 7 a respeito de interpretações. Essas interpretações, eu extraí isso aqui do livro de J.I. Packer, tá bom? Na dinâmica do Espírito. São 3 maneiras de você entender santidade e santificação a partir de Romanos 6, tá bom? A primeira maneira de você ver isso, ele chama isso de o ensino agostiniano, tá bom? O que diz isso, querido? Olha, o ensino diz o seguinte, a atividade incentivada pelo ensino da santidade agostiniana é intensa e ela oferece 4 estágios. Então, na perspectiva de Agostinho, tá bom? Que estabeleceu isso aqui, a santidade, ela se dá em 4 estágios. Eu quero que vocês percebam, querido, a diferença entre uma coisa e outra, tá bom? No primeiro estágio, né? Primeiro, vamos lá, vamos colocar. Primeiro, como alguém que deseja fazer todo o bem que possa, você observa que tarefas, oportunidades
e responsabilidades estão diante de você. Primeiro passo. Deixa eu tentar colocar para você, querido. Viver em santidade, irmãos, significa... Santidade é obras, entendeu? Ou você fazendo ou evitando, entendeu? É obras, na verdade. Então, olha só. Como alguém que deseja fazer todo o bem que possa, entendeu? E aí, todo o bem aqui tem a ver com a nossa vida com Deus, mas tem a ver com o nosso próximo também. Você observa que tarefas, oportunidades e responsabilidades estão diante de você. Segundo, você ora pedindo a ajuda de Deus nestas coisas, reconhecendo que sem Cristo nada poderá ser feito, nada frutífero, tá bom? Terceiro, você se põe a trabalhar com boa vontade e coração alegre, esperando ser socorrido da maneira como pediu. Então, vamos tentar entender isso aqui, rapidinho, antes de chegar no quarto ponto. Você tem coisas para fazer. Você sabe que sozinho não é capaz de fazer essas coisas. Então, você ora pedindo ao Senhor que Ele te ajude, que Ele te capacite a fazer isso. Bom, já que você tem essas coisas para fazer e você já pediu ao Senhor que Ele te ajude, você se lança a fazer essas coisas, entendeu? Você parte para a prática, você vai fazer. Tá. E faz isso acreditando que o Senhor vai te capacitar realmente a fazer aquilo que você tem que fazer. E por último, você agradece a Deus a ajuda dada, pede perdão por suas falhas no decorrer do processo e pede mais ajuda para a tarefa seguinte. Olha, esse é um processo, querido, que exige do ser humano ação, atitude, entendeu? Só um exemplo, irmãos, aqui de santidade, vamos lá. Eu quero viver uma vida longe do pecado, eu quero me consagrar ao Senhor, eu quero evitar a aparência do mal. Então eu sei que isso, eu não vou conseguir isso por conta própria, eu não tenho força em mim para vencer esse tipo de desafio. Então o que eu faço? Eu vou orar ao Senhor, buscando do Senhor ajuda para que Ele me capacite a vencer esse desafio. E você passa a agir dessa forma, entendeu? Acreditando que o Senhor vai te capacitar, acreditando que Ele vai te dar força. E depois você agradece ao Senhor por aquilo que você fez, na verdade. Se você errou, você vai pedir perdão e vai continuar tentando a fazer novamente. Aí, esse pensamento diz o seguinte, olha, a santidade agostiniana é uma santidade que exige trabalho árduo, baseado em repetições infindáveis desta sequência. Então eu quero ser santo, eu quero evitar a aparência do mal, eu quero evitar estar em lugares, por exemplo, eu falei isso com a Bianca hoje, ela falou comigo sobre isso, estar em lugares que não são apropriados para mim, mas eu me vejo obrigado a estar nesses lugares. Então eu vou pedir ao Senhor, Senhor me capacite, o Senhor me ajude a vencer isso, mas por alguma razão eu estou lá no lugar, irmãos, que eu não era para estar, entendeu? O que eu faço, na verdade? Eu vou desistir? Não. Pede perdão ao Senhor, continua pedindo força e tenta novamente, entendeu? Você pode pensar isso em ajuda ao próximo, em fazer a obra do Senhor. Há uma série de aplicações desse ensino. A questão central aqui isso exige trabalho, isso exige esforço, isso exige sacrifício, determinação da nossa parte, entendeu? A gente não vai ficar esperando pelo Senhor o tempo todo. Eu vou contar uma experiência aqui rapidinho, de uma irmã que queria um marido, e Senhor me dá um marido, Senhor me dá um marido, e ela nunca saía de casa para lugar nenhum, só ia para a igreja. E os irmãos diziam assim, irmã, você vai ter que ir em algum lugar, você tem que visitar um congresso, algum evento de crente, porque... Não, mas o Senhor vai mandar aqui na minha casa. Irmão, pelo amor de Deus. Essa irmã, é engraçado, né, gente? Aí não é Deus, aí foi o diabo. Mandou mesmo, né? Lá na casa dela. Aí pensa no testemunho, irmãos. Que bênção! O Senhor enviou, né? O teu escolhido. Só que o escolhido era um safado, vagabundo, aproveitador, irmãos. E essa irmãzinha quase se queima, entendeu? Por quê? Porque não foi Deus quem enviou, foi o diabo. Não há nem dúvida com relação a isso. Então a santidade, por essa perspectiva agostiniana, ela exige esforço da nossa parte. Irmãos, aqui para nós, querido, aqui para nós, viver em santidade requer muito esforço. A gente vai caminhando com o Senhor em acertos e erros, entendeu? Veja, irmãos, sem isso a gente não cresce.
Sem isso, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, com relação, por exemplo, a testemunho, com relação à pregação, com relação a fazer a obra de Deus, essa coisa de você ficar com medo de fazer, você fica paralisado o resto da vida e nunca faz nada para Deus. Por quê? Porque você vai ter que quebrar a cara para fazer, irmãos. Não adianta, entendeu? Você quer tocar o violão? Amém. Então, meu irmão, você vai ter que errar, vai desistir, vai começar, vai doer, vai cansar. É assim que funciona, querido. Qualquer coisa que você faça para Deus vai exigir de você. Você quer fazer uma boa dinâmica na célula? A primeira vez que você for para lá, irmão, você vai até... Gente, é a repetição de alguma coisa que vai fazer com que a gente melhore naquilo, entendeu? Em qualquer área da vida. Você quer aprender a orar, irmãos? Ah, pastor, eu até gosto da oração, mas eu tenho vergonha de orar alto porque eu não sei orar bem. Como é que você aprende a orar, irmãos? Orando, entendeu? Orando. Lá vai eu de novo. Queridos, eu publiquei um vídeo no grupo da igreja ontem. Como é o nome do vídeo mesmo? O Poder de Deus. Foi publicado ontem à tarde, no finalzinho do dia, no grupo da igreja. Assista, irmãos. Assista. Eu te garanto que vai valer cada segundo que você vê aquele negócio, entendeu? Cada segundo. Vai hoje ou amanhã, dá um jeito lá de assistir, querido. Vai valer a pena, entendeu? Vida com Deus, querido, funciona assim. Olha o ensino wesleyano. Vem de Wesley, entendeu? Dos irmãos Wesley, né? Charles e Wesley. Esses irmãos, querido, eles são responsáveis por parte de um avivamento que aconteceu na Inglaterra, junto com Jonathan Edwards, entendeu? Ou foi George Whitefield, acho que é George Whitefield, na verdade, entendeu? Tá. O ensino dele sobre santidade consiste basicamente, irmãos, em uma busca por uma segunda bênção. Esse ensino diz que há duas grandes bênçãos na vida cristã, sendo a primeira bênção a da regeneração, da salvação, e a segunda bênção, a bênção da santificação. Uma vez que o cristão alcança essa segunda bênção, o pecado é erradicado da sua vida, entendeu? Essa segunda bênção é também chamada de perfeição total. Isso aqui a gente não conhece muito bem para cá, graças a Deus a gente não conhece, entendeu? Mas esse foi um ensino que predominou durante muito tempo na história da igreja por causa da influência desses irmãos, principalmente de Wesley, entendeu? Ele era um avivalista, né? E ele influenciou muito a Inglaterra, os Estados Unidos na sua geração, entendeu? E ele ensinava isso. A ideia da segunda bênção. Irmãos, esse é um negócio bem complicado. Ele defendia, e principalmente os seus adeptos, os seus seguidores defendiam que você pode ser regenerado sem ser santificado, entendeu? Sem ser santificado. Então, tipo assim, a primeira bênção é a da salvação. Depois que você é salvo, se você quiser uma vida vitoriosa, de santidade, de comunhão com Deus, você tem que buscar uma segunda bênção, que é a bênção da santificação. Nessa bênção, o Senhor erradica o pecado do teu coração. E toda a tendência pecaminosa do nosso coração é arrancada. Não sei como é que eles criam nisso, eu não entendo esse negócio, entendeu? Não entendo, juro que eu não entendo. Tá. Por causa desse ensino, surgiu um outro ensino chamado ensino de Keswick, tá? O propósito desse ensino era corrigir os erros do ensino wesleyano. Veja, eu estou tratando aqui, querido, de perspectivas teológicas de santidade. Nós temos a perspectiva agostiniana, tá bom? Que fala do esforço somado à ajuda divina e das constantes e insistentes, né, tentativas de melhorar o nosso caráter, tá bom? Agora eu tenho esse segundo ensino, que é essa perspectiva teológica de Wesley, que diz que a gente deve não se esforçar para buscar não se esforçar para melhorar a cada dia com erros e acertos, mas você deve buscar a Deus por uma segunda bênção tão poderosa quanto a bênção da salvação, entendeu? Que é quando o poder do pecado é rompido completamente no teu coração, a ponto de você não ter mais tendências ao pecado, por isso você não pecar mais. É meio complicado isso, mas esse é um ensino. E aí nós temos a terceira perspectiva teológica, que é esse ensino de Keswick, que nasceu com o propósito de corrigir o ensino de Wesley, tá bom?
Era chamado assim, irmãos, de ensino de Keswick, porque acontecia uma convenção, uma espécie de congresso, num lugar com esse nome, entendeu? Lá na Inglaterra. É por isso que é chamado de Keswick. A ideia central desse ensino, querido, é deixar conscientemente que Cristo faça as coisas em nós e através de nós, em vez de tentarmos fazê-las por nós mesmos. Bom, vamos lá. Isso funciona da seguinte forma. Aí eu cito um trecho específico do livro lá do J.I. Parker. Vamos lá. Ele diz assim, olha, para alcançar a santidade na vida exterior, você precisa, em primeiro lugar, receber a bênção da santificação. Perceba que ele também acredita nessa bênção da santificação, assim como Wesley, só que com uma perspectiva um pouco diferente, tá bom? Então vamos lá. Para alcançar a santidade na vida exterior, você precisa, em primeiro lugar, receber a bênção da santificação na sua vida interior. Isto é, você precisa entrar na vida que vence, a vida de contínua vitória sobre o pecado através de um exercício constante de fé. Você se liga a esta vida consagrando-se completamente a Deus. Tendo se ligado, você vive esta vida lembrando que está morto e ressurreto com Cristo e que Ele, por seu Espírito, vive em você e com base nisso, você lhe pede e lhe permite que derrote o pecado em você todas as vezes que o pecado estiver se levantando contra você. Manter a consagração e exercitar a fé desta maneira é a sua parte. Faça e o Senhor fiel certamente fará a dele. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Eu lembro, no começo da minha caminhada, que eu li algo a respeito disso. A ideia é a seguinte, olha, você está sendo derrotado pelo pecado porque você está lutando contra o pecado. Não é para você lutar contra o pecado, é para você se render a Deus, porque se você se render a Deus, então Ele lutará por ti, Ele vencerá o pecado por ti. Essa era a ideia desse ensino aqui. E que deve estar aí por algum lugar no Brasil, entendeu? Já que a gente tem muito acesso às redes sociais, isso com certeza ainda é divulgado, tá? Então, a ideia central é, não lute. A ideia do Agostinho é, lute. Lute arduamente, lute ferrenhamente contra o pecado. Aqui é, não, você deve descansar no Senhor. Entrega o problema para Deus e descansa no Senhor, que Ele vai te capacitar a vencer o pecado. Eu não sei, a gente não vai lembrar de tudo, mas eu citei várias coisas sobre santificação falando sobre isso nesses estudos aqui de Romanos, entendeu? Por quê? Porque Lloyd Jones teve que lidar com esse problema na época dele, na geração dele, e isso era um problema frequente, irmãos, muito. A igreja quase toda foi dominada por esse tipo de pensamento, irmãos. O próprio J.I. Parker aqui, ele escreve um relatório, querido, da luta pessoal dele, porque ele cria nesse ensino e ele tentou viver aquilo que era ensinado e não conseguiu. Quanto mais ele se consagrava, mais ele cedia ao pecado, entendeu? Ele fala da luta e das derrotas que ele tinha por causa desse estudo, desse ensino. Agora, queridos, como é que nós lidamos com relação à santificação, irmãos? Como é que nós encaramos isso? Será que nós temos lutado contra o pecado conscientemente? Será que você conhece as fraquezas da sua personalidade, as falhas do seu caráter, as tendências pecaminosas do seu coração? Tem consciência disso? Se tem consciência disso, como você tem lutado com relação a isso? Porque uma coisa, irmãos, é fato. Mesmo esses irmãos lutando com esses ensinos aqui equivocados, e tudo isso baseado em Romanos 6 e 7, entendeu? Eu não trouxe a base aqui, porque senão eu tinha que estender demais essa exposição, entendeu? Mas tudo baseado. Uma coisa movia esses irmãos, e é isso que eu vou encerrar falando disso. Mesmo com os seus erros para mim, grotescos demais, entendeu? Como é que alguém pode acreditar, querido, que existe uma bênção nesse mundo em que o Senhor simplesmente arranca toda a tendência do nosso coração ao pecado e eu vou viver livre disso nessa terra? Não existe, irmãos, é uma coisa tão absurda que é difícil até de imaginar alguém pensando que é possível viver dessa forma, entendeu? Tá, mesmo com esses erros grotescos,
mesmo com essas abordagens equivocadas, eles faziam isso por causa de um interesse em comum, irmãos. Qual era? Agradar a Deus com as suas vidas. Não ceder ao pecado, entendeu? Não ser derrotado pelo pecado. Havia no íntimo desses homens um desejo profundo de ser agradável ao Senhor, de viver uma vida que desse prazer ao Senhor, entendeu? Que agradasse mesmo o coração do Senhor. Eles realmente queriam vencer o pecado. Eles realmente queriam viver em santidade. Por isso se submetiam a erros como esses, querido. Entende? Se isso não ficar claro para nós, irmãos, então toda essa coisa de santidade não faz sentido. Porque, eu repito, como eu disse lá no começo, eu não vejo esse interesse hoje, irmãos. Eu faço uma oração diária ao Senhor. Eu quero viver todos os meus dias para Ti. Não me deixe olhar para trás, não me deixe me desviar dos Teus caminhos, não me deixe ceder a pecados e que me afaste do Senhor. Eu quero realmente, eu digo a vocês, irmãos, diante do Senhor, porque essa é uma oração que eu faço todos os dias ao Senhor. Eu realmente quero viver para Deus e longe do pecado. Isso não quer dizer que eu nunca vá pecar, que eu não vá errar, entendeu? Que não exista falhas no meu caráter. Não estou dizendo nada disso, não. Eu só estou dizendo que há um desejo profundo no meu coração de servir ao Senhor com todo o meu ser, entendeu? Tipo assim, santo naquilo. Foi para você que eu falei, não foi? Eu citei um texto, Senhor, me ajude a ser santo. Eu vou pegar isso na próxima semana. A ideia é mais ou menos assim, Senhor, me ajude a ser santo na medida do que é possível ser santo nesse mundo. Então, naquilo que for possível, na medida que é possível, que é permitido ser santo, eu quero que o Senhor faça de mim um homem santo. É um desejo muito profundo no coração, querido. Eu tenho isso registrado, eu vou pegar essa fala para uma outra ministração, entendeu? Realmente, querido, deveria haver no nosso coração esse desejo de uma vida santa ao Senhor. Fazer as coisas certas, corretas, o envolvimento, porque santidade, irmãos, não é só evitar pecado, entendeu? É fazer o que tem que ser feito mesmo, sabe? É você se envolver com a obra, assim, com o coração limpo, com o coração puro, entendeu? Na medida do possível, na verdade, e você fazer para Deus com alegria, servir a Deus com alegria. Tudo isso está envolvido nesse processo de santidade, irmãos. Tem que haver isso em nós, querido. É Paulo, irmãos. Paulo diz tudo isso com esse texto. Assim como vocês ofereceram os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Da mesma forma que vocês serviam o pecado antes de conhecer a Cristo. Então, use esses mesmos membros, use a mesma energia, use a mesma intensidade para servir a Deus agora. É isso que ele diz para nós, querido. Esse é o desejo de Deus. Na verdade, esse é o mandamento de Deus para nós, sua igreja. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Te damos graça porque Tu és o nosso Deus, Pai. O Deus da nossa salvação. És o nosso Senhor. Sem Ti, de fato, não podemos nada, Pai. Então nos ajude, Pai. Que o nosso coração seja inclinado para Ti de tal maneira, Senhor, que não nos contentemos com nada além de agradar ao Senhor, meu Deus. Que haja realmente, Senhor, o interesse, uma motivação de viver para Ti todos os dias das nossas vidas, em o nome de Jesus, Pai. Que Teu Espírito nos habilite e nos capacite a viver em santidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, querido.